Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, licenciada em Química, trabalho na área da educação com Ciências da Natureza e suas tecnologias com o componente curricular de Química. E hoje vou mostrar para vocês um pouquinho modelo atômico de Dalton. Dalton, ele empregou esse modelo em aproximadamente 1807 e ele se baseou, claro, nos gregos antigos. Ele realizou alguns experimentos de massas onde os elementos se combinavam. E a sua teoria se baseou em 4 postulados. O primeiro deles foi: cada elemento é composto por pequenas partes extremamente pequenas, que se denominam os átomos, claro. Todos os átomos têm um dado elemento idêntico. Os átomos que não são idênticos possuem massas diferentes. 3. Os compostos são formados quando há átomos de diferentes elementos se combinam. Um determinado composto tem sempre o mesmo número relativo dos mesmos tipos de átomo. Isso a gente chama de lei de composição constante. 4. Uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles apenas trocam de parceiros para formar novas substâncias. A gente chama esse processo da lei de conservação de massas. Então, a hipótese do modelo atômico de Dalton ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, onde, para ele, o átomo era uma esfera indestrutível, indivisível e maciça. Modelo atômico de Thomson. O modelo da bola de bilhar proposta por Dalton foi substituída pelo modelo atômico de pudim de passas estabelecido por Thomson em aproximadamente 1808. Thomson estava fazendo alguns experimentos utilizando os raios catódicos em uma ampola de Crookes. Nesse experimento, ele percebeu que alguns desses raios estavam sendo desviados em direção à placa positiva, estabelecendo assim que o átomo ele seria divisível e que possuía cargas eletricamente negativas. Thomson, então, ele argumentou, já que a massa do elétron compreendia uma fração muito pequena da massa do átomo, ele seria responsável por essa fração igualmente pequena do átomo. Assim, ele propôs que o átomo poderia ser uma esfera carregada eletricamente positiva e os elétrons estariam incrustados nessa esfera carregada eletricamente positiva. Assim, eles teriam uma carga, teriam um átomo estável. Essa hipótese, então, como eu falei, ficou conhecida como pudim de passas. Modelo atômico de Rutherford. Rutherford foi aluno de Thomson. Dentro desse processo desse estudo, Rutherford entendeu que a teoria de Thomson era um pouco ultrapassada. Então, ele resolveu, quando virou professor, resolveu estudar um pouquinho mais a fundo sobre os modelos atômicos. Ele apresentou essa teoria em aproximadamente 1911, que foi onde a teoria foi aceita. A teoria do modelo atômico dele ficou conhecido como planetário. Ela envolveu basicamente a radioatividade. Rutherford foi, digamos assim, junto com Marie Curie e Pierre Curie, estudaram a radioatividade. Eles não descobriram a radioatividade, mas eles estudaram a radioatividade. Foi Rutherford que nomeou a partícula alfa, beta e gama. Para o seu modelo atômico evoluir, Rutherford, junto com outros alunos seus, estudaram fizeram um experimento a fim de demonstrar como era o funcionamento desse modelo atômico e descobrir novas partículas. Aqui está o experimento. Ele pegou, basicamente, uma caixinha de chumbo e colocou aqui. Colocou uma lâmina finíssima de ouro, igual o papel celofane. Ele pegou e colocou no meio. E
Aqui, nessa parte, tinha sulfeto de zinco. O que acontece? O sulfeto de zinco, quando passa alguma coisa nele, ele bate e fica como se fosse uma mancha. Assim, foi possível ver aonde que as partículas estavam indo, certo? E também ele colocou polônio junto a essa fonte a esse chumbo. Por quê? O polônio que foi responsável por essa emissão de partículas alfa. O polônio é um elemento altamente radioativo, então ele foi o responsável pela essa emissão de partículas alfas. Com o longo do tempo, eles perceberam que as partículas elas estavam indo para o centro dessa lâmina de ouro e elas estavam passando normal para o lado, certo? Só que algumas delas, com o longo do tempo, começaram a se desviar. Elas passavam aqui, subiam para cima, voltavam, iam para outro lado, desciam para baixo. Assim, então, ele percebeu que essas partículas, elas não eram maciças. O seu núcleo não era maciço. Por quê? Porque algo maciço não passa por outra coisa. Assim, ele deu a entender que existiam partículas positivas, um núcleo, né, claro, um núcleo com partículas positivas e neutras, porque a gente vai trabalhar agora sobre o modelo atômico de Bohr, o quarto modelo. Rutherford, ele sabia que o seu modelo ele tinha alguns problemas e resolveu então chamar o seu aluno Bohr para os dois estudarem junto e descobrir qual era esse problema. Assim, Bohr, muito ágil, gostava muito de matemática, também fez uns estudos e acabou descobrindo qual era o erro que deveria ser arrumado no modelo de Rutherford. E o erro era muito simples, uma correção muito fácil. O que acontece? O modelo de Rutherford era composto por um núcleo positivo e pela eletrosfera negativa. Então, quando os elétrons giravam em torno de órbita, em algum momento ele podia entrar em contato com o núcleo. Por quê? O núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. A gente tem que lembrar que a da regrinha dos opostos se atrai, então a qualquer momento podia ter essa colisão. Bohr, como era um aluno muito bom em matemática, ele acabou pesquisando um pouco sobre a física quântica e ele acabou deduzindo, descobrindo que os elétrons eles possuem 7 camadas e se chamam camadas de valência, denominando-se KLMNOP, KLMNOP e Q. Denominando essas 7 camadas, cada uma tinha um nível energético. A camada que estava lá, o elétron que estava no último nível energético, sendo qualquer uma das camadas, os elétrons que estavam naquela camada, eles não podiam entrar em contato com o núcleo. Por quê? Porque existiriam outras camadas que fariam com que a força de atração do núcleo, a força de atração da eletrosfera, manteria esse elétron nessa camada e ficaria nessa rotina, acabando, assim, não colidindo o elétron com o núcleo. Outra coisa que Max Planck descobriu foi nada menos, nada mais que o fóton. O que acontece? O elétron, ele pode mudar de uma camada para outra. Para isso, a gente precisa basta colocar nele energia. Essa energia pode ser através de calor, pode ser através de luz. O que acontece? Quando o elétron, ele absorve essa energia externa, ele fica no estado chamado excitado. Ele vai acabar pulando da camada que ele tá para a camada mais externa ao nível do átomo. Só que lá ele vai ficar com muita energia, ele não vai ficar lá. Por quê? Por causa desse excesso de energia. Ele vai acabar voltando para o seu estado fundamental, que a gente chama. E esse processo de volta de energia, volta de camada, libera uma energia que a gente chama de fóton, ou emissão radiativa. Fótons são pequenas quantidades de luz. Então, por isso que a gente pode ver que alguns elementos químicos, quando queimados, eles possuem uma coloração diferente. Assim, essa coloração diferente faz com que mostre cada nível energético do determinado átomo. E essa foi a aula sobre os modelos atômicos, sobre a estrutura da matéria e os modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!